Ufa! Que legal, hein, pessoal? Parabéns à diretoria do Santos com essa nova contratação, Ricardo Goulart. Seja muito bem-vindo, Ricardo Goulart, ao time do Santos. Que você seja muito feliz. Pelo menos é isso que os torcedores do Santos esperam de você nesse ano de 2022. Tá bom, pessoal? Deixa eu me apresentar. Meu nome é Vargas Joaquim. Seja muito bem-vindo ao meu canal Vargas Santos TV. Pessoal, nesse momento, vou falar um pouquinho do Santos, como sempre, né? Por que eu esperei falar sobre o Ricardo Goulart, né? Porque até então o Santos estava com uma dificuldade de fechar o contrato com esse garoto, com esse jogador. Mesmo eu vendo nas redes sociais, nos canais de YouTube, que só cobrem a respeito do Santos, Esporte por Esporte, Resenha Santista, né, Ademir Quintino, a maioria já dando como certo praticamente a contratação de Ricardo Goulart, né? Eu esperei um pouquinho porque eu vi algumas notícias que falavam a respeito de um problema que ele tem no joelho, né? Que inclusive ele tem até um fisioterapeuta particular que para onde ele vai, esse fisioterapeuta vai atrás, né? Existia uma preocupação da torcida do Santos, na sua grande minoria ou maioria, podemos falar assim, e até de alguns cronistas esportivos que falavam a respeito do joelho dele, né? Que ele fez uma cirurgia de menisco, que tirou 80% do menisco, que ele ia fazer os exames, que o pessoal estava esperando ele fazer o exame minucioso, completo, para poder assinar esse contrato. Segurei por causa disso? Segurei. Mas muito principalmente porque o Santos, em duas tentativas, uma delas foi o Rodriguinho, que no meu modo de ver era um jogador comum, que o Santos tentou, mas não conseguiu, acabou assinando com o Cuiabá. Depois amadureceu com o Natan, que usou o Santos de uma forma para valorizar o seu passe e acabou fechando e deu preferência para o Fluminense. Por isso que eu segurei um pouquinho mais, não me desesperei, esperei realmente, de fato e de verdade, o Ricardo Goulart assinar o contrato, como eu vi hoje nas redes sociais, lá no site oficial do Santos, apareceu ele lá assinando, de frente com o presidente Andrés Ueda, tirou foto, mandou recado para a torcida do Santos, foi bem legal o que ele fez. Achei ele um pouquinho desanimado, mas que ele seja animado dentro de campo, para mim, tá de excelente condição, né? Ricardo Goulart, que ele vem por 2 temporadas, pessoal. Ele assinou até 2021, 22, até 2023, dezembro de 2023. Vai ganhar uma pila por mês, em 500 paus. Eu fiz até algumas anotações aqui. Tem até algumas coisas que eu coloquei para a gente falar a respeito das bases salariais, né? É que saiu aqui no UOL, site oficial do UOL. Então, eu não estarei inventando o salário desse garoto. Então, o Ricardo Goulart ele vai ganhar cerca de 500 mil reais de salário fixo, né? Com variáveis em ações de marketing, né? Ele será também o garoto propaganda e receberá parte de venda de tokens, né? Depois tem a criptomoedas, que o Andrés Ueda é especialista nisso, enfim, né? Terá participação também na comercialização das camisas com seu nome, por exemplo. Vai ganhar um dinheiro legal, né, meu? O Ricardo Goulart tem 30 anos, né? Vai fazer 31 anos esse ano. E eu creio que chamou muito mais atenção dele foi o projeto, que eu acabei de falar para vocês, que chamou a atenção do jogador. E foi muito mais por causa disso. E o poder de persuasão do gerente de futebol, diretor, homem de confiança de Andrés Ueda, o Dracena, que trouxe todas essas informações para ele e acabou fechando, né? Haja vista que o empresário dele também é o mesmo empresário do nosso técnico de futebol, Fábio Carille, que é o Paulo Pitombeira, né? Então, eles já se conheciam, estavam já cientes de tudo que estava acontecendo, fizeram um contrato bem fechadinho, né?
assinou o contrato, era isso que estava faltando, fez todos os exames no hospital aqui de São Paulo, o pessoal até se surpreendeu com a forma física que ele estava, e isso é muito bom. Agora, vamos falar um pouquinho mais sobre em que posição o Ricardo Goulart vai jogar no time do Santos, né? Que isso que é o mais importante. Apesar dele receber a camisa 10 por questões de marketing, ser garoto propaganda e tudo mais, eu acredito que ele não será o camisa 10. Eu acho que a torcida do Santos, ele pode até vislumbrar essa posição. Não sei se o Carille vai colocar ele para jogar dessa forma. Mas pelo aquilo que eu vi nos vídeos, daquilo que eu percebi, que nós acompanhamos o Ricardo Goulart desde 2013, 2014, quando ele foi campeão lá com o time do Cruzeiro, diga-se de passagem, sendo o melhor jogador do Campeonato Brasileiro, um dos melhores, né, fazendo gol pra caramba. Eu lembro que o meio de campo do Cruzeiro era Everton Ribeiro e Arrascaeta, simplesmente Arrascaeta, que municiava ele a todo momento. E lá na frente tive o William, né? O William Bigode, que também foi pretendido pelo Santos, que acabou assinando com o Fluminense, lá com o Abelão, que vai ser o técnico, né? Mas eu lembro que ele não jogava de meio armador. Eu lembro que ele ficava indo para a direita, para a esquerda, a hora de centroavante, ele não parava. Então, ele é o tipo de jogador que vai dar uma qualidade muito grande para o time do Santos, né? Um jogador já experiente, mesclado com as peças jovens que o Santos tem, né? No caso do Ângelo, o caso do próprio Marcos Leonardo, que ainda não decidiu a situação dentro do Santos, se assinará o contrato para renovação ou não, enfim, é uma outra história. Em contrapartida, notícia boa que o Patati me parece que já vai assinar um outro contrato para prolongar o seu contrato que vencerá, e isso é muito bom, né? Ponto positivo para a diretoria do Santos. Mas voltando a falar do Ricardo Goulart, eu não vejo como um articulador esse jogador. Eu vejo ele mais como um meio atacante, né? O Santos ainda precisa contratar esse jogador, aliás, o Brasil precisa, né? Porque esse jogador é muito difícil de se adquirir, né? De repente o Santos encontra esse jogador dentro da base, né? Dentro dos jogadores que aí estão despontando na Copa São Paulo de Futebol Júnior, né? E o Carille vai ter que arrumar um jeito. Com certeza ele será titular, mas não de imediato, porque acho que ele vai se preparar fisicamente, que essa era a preocupação dos torcedores, né? Espero que ele jogue o fino na bola no Santos, porque ele é um bom jogador, tecnicamente não se fala mal desse jogador, ele é muito bom, só que ele não é aquele jogador articulador que a torcida do Santos está esperando. Pelo menos eu acredito que ele não seja esse jogador, pelo aquilo que eu sei, pelos jogadores que jogou com ele, como ele jogou contra os jogadores, contra os outros times, inclusive contra o Santos, né? Ele não era meio atacante, ele não era jogador articulador, ele era um jogador que vem de trás, evidentemente como meia, tabelava com o centroavante e os extremos, né? Que joga na esquerda e que joga na direita, e ele cansa de fazer o gol, né? Para vocês, pessoal, que gostam de números, né? Eu vou colocar alguma coisa aqui para vocês terem uma ideia do que é o Ricardo Goulart, né? Eu vou abrir aqui o meu computador e vou falar um pouquinho mais sobre os números desse jogador, que eu acho que é importante para vocês saberem o que ele é capaz de fazer. Espero que no Santos ele faça muito mais. Por exemplo, em 2013, pessoal, o Ricardo Goulart jogou no Cruzeiro. Inclusive, ele foi campeão brasileiro pelo Cruzeiro em 2013. Ele fez 49 jogos e converteu 14 gols, né? Em 2014, ele jogou novamente pelo Cruzeiro e foi bicampeão brasileiro. Ele jogou 50 partidas e fez 20 gols. Em 2018, ele foi para o Gansu Evergrande, melhor dizendo,
E lá ele fez 28 partidas e converteu 21 gols. Em 2019 ele foi para o time da Barra Funda, né? Em 2019, que foi onde ele teve a contusão no joelho, né? Que inclusive ele foi contratado por 1 ano, mas teve um tratamento de 6 meses com relação ao joelho machucado. E aí quando ele voltou, quando ele começou a entrar no breu, ele recebeu uma proposta de novo e foi embora do Palmeiras. Mas quando ele esteve lá, ele jogou 12 jogos e converteu 4 gols. Depois ele foi para o eBay Futebol Clube em 2020 e lá ele fez 18 partidas e converteu 4 gols, né? Em 2020 ele voltou para o Gansu Evergrande. E aí, pessoal, que tá a situação. 2020 que foi onde que começou aquela situação do Covid, né? Onde infelizmente muitas pessoas se foram, muitas pessoas faleceram, e lá na China foi onde tudo começou, né? Por isso ele jogou só 4 partidas e não converteu nenhum gol. 2021, que já deu uma melhorada, mesmo assim eu acho que ele jogou muito pouco, na verdade quase nada, né? Ele jogou 13 partidas e converteu, melhor dizendo, 7 gols. O Ricardo Goulart, ele está desde 2021, de agosto de 2021, sem jogar o futebol, né? Sem treinar, sem fazer nada. Por isso houve essa preocupação da parte física, da parte técnica. A gente não se fala mais desse jogador, porque ele tem provado e provou nos times onde passou que é um excepcional jogador. Um jogador que faz gols, jogador incisivo, um jogador que chega realmente para aumentar o patamar do Santos Futebol Clube. Eu entendo que o Ricardo Goulart vai se dar bem no Santos, mas eu entendo também que ele necessitará um pouquinho mais de treino. Com certeza ele vai ficar preparado lá para o meio do Campeonato Paulista. Ele vai começar o treinamento com os garotos e com a equipe do Santos, que já começou os treinamentos agora nesse domingo, e com certeza ele vai entrar em forma, certo? Mas eu creio que isso vai acontecer e com certeza vai dar certo, né? Mas, voltando a falar a respeito do Santos, o Santos é um time que dentro desses gigantescos que tem aqui no estado de São Paulo, no Rio Grande do Sul, o Santos carecia, a torcida gostaria de ter um jogador como esse no seu elenco, porque o Santos é grande. Então o Santos necessita de um jogador assim, né? O Santos conseguiu brigar, conseguiu ter uma proposta, fazer uma proposta boa para esse jogador, um plano, digamos assim, de um projeto para esse jogador, que atraiu esse jogador para vir jogar no Santos, e com certeza outros virão. Estão se falando de Pablo, né? Estão se falando de Pablo. E o Pablo é um jogador que no São Paulo foi muito bem no Atlético Paranaense, foi artilheiro, campeão da Copa do Brasil e tudo mais, foi contratado a preço de ouro pelo São Paulo, e eu acho que foi até demais, mas me parece que é um jogador que o Santos tem a pretensão de contratá-lo. Me parece que vai dividir o salário, o Santos vai pagar um pouco, o São Paulo vai pagar o outro. Então, quando tiver realmente feita essa negociação, se é que será feita a negociação, eu virei aqui e falarei um pouquinho mais sobre o Pablo. No momento a gente está falando do Ricardo Goulart. O Ricardo Goulart, então, ele é um meia-direita, um meia-atacante. Então, o lugar onde ele se sente melhor, acredito eu, é dentro da área. E o Santos precisa desse jogador para poder municiar ele, que o Santos não tem. O Santos ainda está com dificuldade nas laterais, né? O Santos só tem o Madison, que tem um problema de pubis muito grave. O Madison, que é um jogador que joga mais do meio de campo para frente, é considerado um ala,
não é um marcador, né? E só tem ele como lateral direito. Haja vista que o Santos dispensou o Pará, né? E o Santos não tem mais nenhum jogador que joga nessa posição. Tem o Sandro Perpétuo, que está jogando na Taça São Paulo Futebol Júnior. E na lateral esquerda acontece a mesma coisa. Tem só o Felipe Jonathan, que também não é exímio marcador, tanto é que foi deslocado para o meio de campo, né? Mas na Taça São Paulo nós temos o Lucas Pires, né? Que está fazendo uma boa copinha. E temos o Pedrinho, que é o reserva dele. Que ele joga naquele meio... Você lembra do Dodô, o pessoal que jogou no Santos? Que está lá no... Que foi pro Cruzeiro, hoje está jogando lá no Atlético Mineiro, que foi campeão brasileiro, inclusive, agora. Ele tem o mesmo estilo do Dodô, só que ele é um pouco menor, numa estatura melhor. Menor, melhor dizendo. Então, o Santos ainda padece de alguns jogadores. No meio de campo, por exemplo, eu acho que falta um jogador de marcação para jogar ali, para ajudar o Sandri, né? Tem o Jobson, que veio de contusão, depois machucou de novo, que também está relacionado, né? Vai fazer essa pré-temporada, já começou os treinamentos. Tem um pessoal que pegou o Covid, que vai ficar de quarentena, depois vai se juntar, bom, enfim. Eu só espero que o Santos realmente torne um time competitivo. Que o Ricardo Goulart seja apenas a primeira contratação que o Santos vai fazer no decorrer do ano. O departamento de análise do Santos está ativo em todas as informações que tem. A partir da semana que vem o mercado sul-americano vai abrir, né? Então a partir de 19, os jogadores que jogam no futebol sul-americano, na América do Sul, de repente tem algum jogador lá, algum lateral direito, lateral esquerdo, algum meio campista, que o Santos já está interessado, de repente haja surpresas em contratações aí, e o Santos vai fazer um time forte para esse Campeonato Brasileiro de 2022, tá bom, pessoal? Quando tiver outras informações a respeito do Santos, eu vou vir aqui no canal Vargas Santos TV para falar para vocês aí o que eu, torcedor, e os torcedores de uma forma geral que pensam igual a mim, sabe a respeito do Santos, tá bom? Um abraço para você, fica na paz, fica com Deus e até breve, pessoal. Tchau.